Bhajami Radham Aravindanetram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Jai Shri Radhe. Continuamos a leitura da conversa entre Gopinatha Acharya e Sarvabhauma Bhattacharya. Na verdade, nós estamos lendo este capítulo 6º do Madhya Lila do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, em que é narrado o belo passatempo como Mahaprabhu chega em Jagannath Puri. Ele primeiro vem correndo na frente dos seus companheiros eternos, Nityananda Prabhu, Rupa Goswami e outros grandes Vaishnavas. Sinceramente não me lembro se Rupa Goswami estava naquele momento, mas Mukunda Datta estava. Então ele vem correndo porque ele fica com raiva pelo fato de Nityananda Prabhu ter quebrado a danda dele em 3 partes. Porque Nityananda Prabhu queria provar para ele mesmo, para Mahaprabhu, e mostrar para todos os devotos que Mahaprabhu é Paramahamsa. E um Paramahamsa Sannyasi não precisa viajar portando a sua tridanda. Mas Mahaprabhu, por sua vez, ele queria dar o exemplo perfeito de humildade e se colocar na posição do sannyasi mais simples, que é o Kutichaka, para dar exemplo para todos os sannyasis de todas as gerações futuras de como eles devem se comportar. Porque, como Krishna diz na Gita, tudo que um grande homem faz, tudo que uma personalidade carismática, que tem uma liderança natural, tudo que essa personalidade faça, todas as outras pessoas vão seguir. Então, assim, ele pode ser Paramahamsa, ele pode ser o próprio Krishna, mas ele aparece como um devoto para mostrar a todos os devotos no futuro e todos os devotos eternamente como é ser realmente um Bhakta. Então Mahaprabhu fica com um pouco de raiva e ele sai correndo na frente e ele vai ter darshan de Jagannath, mas logo quando ele se aproxima e presta Dandavat Pranams, só por ele ter darshan de Jagannath, ele desmaia e fica ali, o corpo dele deitado no meio do salão do Senhor Jagannath, no templo de Jagannath. E aí os guardas do templo vêm querer tirá-lo à força, porque todo dia acontece alguma coisa. Então os guardas, eles têm a função de proteger o bem-estar e a tranquilidade de Senhor Jagannath. E eles pensam, esse deve ser alguma pessoa desequilibrada, por que ela foi desmaiar na frente da deidade? Mas aí Sarvabhauma Bhattacharya, que estava presente ali, ele intercede e protege Mahaprabhu, e inclusive leva Mahaprabhu para sua casa. E ele desde o começo, ele repara como Mahaprabhu, apesar de ser um sannyasi jovem, ele está realmente manifestando sintomas genuínos de êxtase. Ele coloca um chumaço de algodão nas narinas de Mahaprabhu e ele percebe como a respiração de Mahaprabhu está bem lenta, é como se ele não estivesse respirando, porque ele está em êxtase, ele está em sua consciência interna. E depois, em seguida, os devotos, Nityananda Prabhu, Mukunda Datta e tantos outros Gaudiya Vaishnavas descobrem o que aconteceu com Mahaprabhu, e antes deles terem darshan do Senhor Jagannatha, eles têm darshan de Mahaprabhu, exemplificando que nós primeiro, sempre, tudo começa com Guru Padashraya. Passarinho bonito, né? Guru Padashraya. Primeiro você se rende, você se refugia
aos pés de lótus de seu Gurudeva. E depois você faz suas práticas, depois você faz seu seva, depois você tem darshan de Thakuraji, né? Então, eventualmente, Mahaprabhu saiu de sua consciência interna e Sarvabhauma Bhattacharya providenciou para que ele ficasse hospedado na casa de sua tia, que ficava bem perto do templo do Senhor Jagannath. E em seguida, Sarvabhauma Bhattacharya, ele fica preocupado, porque ele vê, olha só, esses jovens sannyasi, se eu não o orientar, ele não vai ter como manter os seus votos, porque ele é muito jovem ainda, tem muita energia. Como é que ele vai fazer para manter os seus votos de sannyas? E quando ele começa a manifestar essa preocupação, ele fala também com seu cunhado, Gopinathacharya, e por conta do que ele fala para Gopinathacharya, surge um debate acalorado entre Gopinathacharya e Sarvabhauma Bhattacharya, e Gopinathacharya prova, citando Shastra, como Mahaprabhu é, na verdade, Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Mas mesmo assim, Sarvabhauma Bhattacharya, apesar de já estar demonstrando profundo respeito e prestando seva aos pés de lótus de Mahaprabhu, ele continua preocupado. Ele tem como um Vatsalya Bhava, um sentimento paternal, porque na verdade, outro detalhe dessa história linda é que Sarvabhauma Bhattacharya é amigo do avô de Mahaprabhu, e por isso Mahaprabhu inclusive o chama carinhosamente de tio, né? Então aqui ele continua aqui no verso 121, ele diz assim: Vedanta Shavana Esanyasira Dharma. Agora está conversando com o próprio Mahaprabhu. Vedanta Shavana Esanyasira Dharma Nirantara Kora Tumi Vedanta Shavana. O Bhattacharya disse: a principal função de um sannyasi é ouvir a filosofia Vedanta, Vedanta Shavana, ouvir a filosofia Vedanta. Portanto, sem hesitar, deves estudar a filosofia Vedanta, ouvindo-a incessantemente de uma pessoa superior. Prabhupada, More Tumi Koro Anugraha Se Kartavya Tumi Morakaha. E Mahaprabhu, humilde, replicou: és muito misericordioso comigo, e por isso acho que é meu dever obedecer a tua ordem. Satadina Parianta Oite Korina Shavani Bala Manda Nahi Korre Vasi Matra Shuni. Assim, por 7 dias consecutivos, Shri Chaitanya Mahaprabhu ouviu a filosofia Vedanta exposta por Sarvabhauma Bhattacharya. Entretanto, Chaitanya Mahaprabhu não dizia nada, nem comentava se a filosofia apresentada estava certa ou errada. Ele simplesmente ficava ali sentado e eu ouvia o Bhattacharya. Astama Divasitani Puri Sarvabhauma Satadina Korotumi Vedanta Shavana. No 8º dia, Sarvabhauma Bhattacharya disse a Chaitanya Mahaprabhu: faz 7 dias que ouves minha apresentação da filosofia Vedanta? Bala Manda Nahikaha Raha Mona Dhari. Mona, silêncio, né? Bhuja ki na bhuja Iha Budite na pari. Tens simplesmente ouvido em constante silêncio, já que não dizes o que pensas, se está correto ou errado, não posso saber se realmente entendes a filosofia Vedanta ou não. Prabhupada, Murkayami Nahi Adhyayana Tomara Agyate Matra Koriya Shavana. Mahaprabhu replicou: sou um tolo e consequentemente não estudo o Vedanta Sutra. Só estou tentando ouvi-lo de ti, porque assim me ordenaste. Então, Mahaprabhu, muito misteriosamente artimanhoso,
está aos poucos conquistando o coração empedernido e endurecido de Sarvabhauma Bhattacharya, por conta de todos aqueles anos em que ele ouvira a filosofia supercontaminante, filosofia Mayavada. Sanyasira Dharma Lagi Shavana Matakori Tumiei Atakora Budite Napori. Só escuto em nome do cumprimento dos deveres da ordem de vida renunciada. Infelizmente, não posso entender nada do significado que apresentas. Olha só. Mahaprabhu. Diante de um superior, entre aspas, né? Da mesma forma que Krishna, diante do seu Pita, Nanda Maharaj, ele coloca o sapato de madeira, o tamanquinho de Nanda Maharaj na cabeça, pequenininho, e sai caminhando assim meio cambaleante e leva para colocar perto do seu pai sentado, né? Então Krishna, Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, em Vrindavan, ele demonstra o comportamento que se deve ter com um superior, né? Superior no sentido, é uma pessoa mais idosa, né? Uma pessoa mais idosa. Uma pessoa mais idosa, não, uma pessoa idosa. Uma pessoa mais velha, né? Então, Mahaprabhu também está demonstrando aqui esse comportamento. E Prabhupada faz um comentário. Ele diz assim: Shri Chaitanya Mahaprabhu apresentou-se como se fosse um sannyasi só de nome, ou, em outras palavras, um tolo número 1. Os sannyasis mayavadis na Índia estão muito acostumados a declararem-se Jagadgurus, mestres do mundo, embora não tenham informação alguma do mundo externo e suas experiências limitem-se apenas a uma pequena cidade ou aldeia, ou talvez o país Índia. Tampouco tais sannyasis têm educação suficiente. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos sannyasis tolos, tanto na Índia quanto em outros lugares, que só fazem ler e estudar a literatura védica sem entender os significados. Em seu debate com Chankazi, o magistrado muçulmano de Navadvip, Chaitanya Mahaprabhu recitou um verso da literatura védica indicativo de que a ordem de sannyas é proibida nesta era de Kali. Só devem aceitar sannyas aqueles que são muito sérios e que seguem os princípios regulativos e estudam a literatura védica. Shri Chaitanya Mahaprabhu aprovava que um sannyasi lesse o Vedanta Sutra ou o Brahma Sutra, mas não aprovava o comentário Shariraka de Shankaracharya. Na verdade, noutra ocasião, ele disse que Mayavadibhasha Shunile Hoya Sarvanash. Então, Mayavadibhasha Shunile Hoya Sarvanash. Ouvir esse comentário Shariraka Bhasha de Shankaracharya, o que acontece para quem ouve? Hoya Sarvanash. Sarvanash, está tudo destruído. Quem ouve o Shariraka Bhasha de Shankaracharya está condenado. Logo, um sannyasi, um transcendentalista, deve ler o Vedanta Sutra regularmente, mas não deve ler o Shariraka Bhasha. Esta é a conclusão de Shri Chaitanya Mahaprabhu. O verdadeiro comentário sobre o Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam, Altoyam Brahma Sutranam. Altoyam Brahma Sutranam. O Srimad Bhagavatam é o comentário original sobre o Vedanta Sutra, escrito pelo próprio autor, Srila Vyasadeva. Bhattacharya corre na Buddhi Rena Gyana Yara, Buddhi Baralagi Serra Puti Purnarbara. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: concordo que não entendas, mas mesmo quem não entende, indaga sobre o assunto. Tumi Shuni Shuni Raha Mona Matra Udhari Hridaya Kyati Tomara Buddhite Napari. Estás ouvindo sem parar, todavia, guardas silêncio. Não posso entender o que na realidade se passa em tua mente. Prabhupada, Sutrera Artha Buddhi Nirmala Tomara Vyakya Shuni Mana Hoya Tavikala. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu revelou seu pensamento, dizendo: posso entender bem claramente o significado de cada sutra,
mas tuas explicações simplesmente confundiram a minha mente. Então, Mahaprabhu, aos pouquinhos, em doses homeopáticas, vai revelar o verdadeiro motivo para ter ficado em silêncio. O verdadeiro significado dos versos do Vedanta Sutra é tão claro quanto a luz do sol. Jai Srila Prabhupada. O verdadeiro significado dos versos do Vedanta Sutra é tão claro quanto a luz do sol. É como ontem nós estávamos falando, repetindo as palavras de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que o conteúdo dos Vedas Shastras, ele deve ser lido como Abhidha, no seu sentido direto. Então, se Krishna diz Aham Sarvasya Prabhava Mata Sarvam Prabhatate, ele não está falando em linguagem figurada, ele não está falando não está falando de uma simbologia, está falando de uma verdade, um tato eterno, que ele é sim a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Então isso é a vida. Então existem esses, como o Prabhupada diz aqui, esses sannyasis tolos, esses swamis tolos que viajam pelo mundo, dizendo, não, quando Krishna fala isso, ele quer dizer que o mundo inteiro está dentro do seu coração, que você é o mundo é você, percebe, sente, fecha os olhos, medita. Então isso é como o Prabhupada dizia, melhor um gari honesto, sincero, do que um transcendentalista enganador. Porque o gari honesto e sincero, ele vai varrer a rua, vai ajudar a manter o lugar onde você vive limpo, e ele vai agir humildemente, né? Mas alguém que esteja envenenando o leite transcendental do conhecimento védico, essa pessoa, a gente não deve nem pensar no destino dessa pessoa, né? Os filósofos mayavadis simplesmente tentam encobrir a luz do sol com as nuvens de interpretações imaginadas por Shankaracharya e seus seguidores. Sutera anta basha corre prakashia, tumi basha corra sutera anta achadiya. Os versos do Vedanta Sutra contêm significados claros em si mesmos. Porém, os outros significados que apresentaste simplesmente encobriram o sentido do Sutra como uma nuvem. Agora o Prabhupada está indicando que nós consultemos o Adi Lila, 7º capítulo, versos 106 a 146, para uma explicação deste verso. Sutera anta basha corre prakashia, tumi basha corra sutera anta achadiya. Então são 40 versos nos quais Srila Prabhupada vai explicar por que Mahaprabhu está dizendo que Vedanta Sutra Shloka, que os versos do Vedanta Sutra contêm significados claros em si mesmos. Sutera Mukhya Anta Nakaraha Vyakyana Kalpanate Tumitaha Kara Achadana. Não explicas o sentido direto dos Brahma Sutras? Na verdade, parece que teu interesse é encobrir o sentido verdadeiro. Prabhupada diz, isto é típico de todos os mayavadis ou ateístas, que interpretam o significado da literatura védica à sua própria maneira imaginária. A verdadeira intenção de tais tolos é impingir a conclusão impersonalista em toda a literatura védica. Os ateus mayavadis também interpretam Gita. Cada verso da Srimad Bhagavad Gita afirma claramente que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E em cada verso, Vyasadeva diz Shri Bhagavan Vacha, a suprema personalidade de Deus disse, ou o bem-aventurado Senhor disse. Afirma-se claramente que o bem-aventurado Senhor é a pessoa suprema, mas ainda assim, os ateus mayavadis tentam provar que a verdade absoluta é impessoal. A fim de apresentarem seus sentidos falsos e imaginários, eles são forçados a fazer tanto jogo de palavras quanto interpretação gramatical, que acabam se tornando ridículos. Portanto, Shri Chaitanya Prabhu observou que ninguém deve ouvir os comentários ou explicações mayavadis de nenhum texto védico. É muito importante. Upanishad Shabe Mukhya Anta Hoya, Sei Anta Mukhya Vyasa Sutre
Sabakaya. Mahaprabhu prosseguiu. O Vedanta Sutra é o resumo de todas as Upanishads. Portanto, todo o sentido direto existente nas Upanishads também está registrado no Vedanta Sutra ou Vyasa Sutra. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada diz, explica o termo Upanishad em seu Anubhashya. Consultem, por favor, o Adi Lila, 2º capítulo, 5º verso, e o Adi Lila, 7º capítulo, versos 106 e 108, para a sua explicação. Então, se nós quisermos entrar na academia Gaudiya Vaishnava, a escola de Gorakshora Das Babaji, então aqui nós temos as indicações do Acharya. Né? Devemos consultar, segundo a orientação do nosso Gurudeva, devemos consultar esses versos, esses capítulos. Né? Então, assim, é uma proposta que nós fazemos e podemos eventualmente colocá-la em prática à medida que haja quórum. A proposta é a gente ter, além de fazer esses encontros, de ler a Lila e um pouco da filosofia, a gente também estabelecer uma academia Gaudiya Vaishnava. Né? Porque Srila Gurudeva e Srila Prabhupada indicam de várias maneiras que nós devemos, especialmente em Kali Yuga, vestir, vamos dizer assim, a camisa de um Brahmana Vaishnava, né? Porque o Brahmana é aquele agente social incumbido de orientar a sociedade no caminho espiritual. Então, todos nós que temos a investidura do cordão sagrado, Brahmanas e Brahmanes, ou aqueles que ainda não temos, devemos orar aos pés do nosso Gurudeva para receber a investidura do cordão sagrado. Mas devemos orar para receber a investidura do cordão sagrado de maneira que nós assumamos, que nós incorporemos essa função social que, segundo Srila Prabhupada sempre diz, é a única coisa que falta na sociedade humana. Né? Prabhupada sempre dizia que no mundo material tudo está disponível em abundância. Né? Todos os alimentos, todas as necessidades básicas da vida estão disponíveis em abundância. Né? E também todos os frutos de karma, Papa Karma fala, Punya Karma fala, todos esses frutos também estão disponíveis em abundância e as pessoas estão colhendo, assim como os passarinhos que estão cantando aqui. Eles de manhã cedo, aqui está um dia muito bonito hoje, então eles saem para colher os frutos, as sementinhas, para levar para os seus filhotinhos. Então, assim, esses frutos do nosso Papa Karma e do nosso Punya Karma, a gente não precisa estudar esses textos sagrados fundamentais para ser estimulado a colher, porque isso é uma coisa que a gente faz há vidas e vidas e vidas e vidas. Esse é o nosso interesse, é a natureza deste mundo material, colher esses frutos. Mas colher os frutos da misericórdia, né, de Gurudeva, dos Vaishnavas e Mahaprabhu, para a gente colher esses frutos, a gente precisa refletir e se imbuir do espírito de um Brahmana Vaishnava. Né? Vaishnava porque adora os pés de lótus de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. E Brahmana porque deve ser limpo, deve ser veraz, deve ser austero e deve ser compassivo. Sobretudo do ponto de vista de um seguidor ou daquele que quer se tornar um seguidor do servo de Mahaprabhu, ele tem que desenvolver compaixão. Né? Então é o que Mahaprabhu está exemplificando aqui nesse passatempo lindíssimo. Ele está tendo compaixão de Sarvabhauma Bhattacharya.
Mukyata Chadiyakara Gonata Kalpana Abhida Vritti. Aqui, aquele termo que eu citei para vocês, Abhida Vritti. O sentido que é compreendido imediatamente. Abhida Vritti Chadi Kora Shabdera Lakshana. Deves aceitar sem interpretações o sentido direto de cada verso. No entanto, simplesmente abandonas o sentido direto e prossegues com tua interpretação imaginativa? Pramanera Madhya Shuti Pramana Pradhana Shuti Mukyata Korhe Se Pramana. Embora haja outra evidência, deve-se aceitar a evidência dada na versão védica como a principal. Embora haja outra evidência, deve-se aceitar a evidência dada na versão védica como a principal. As versões védicas compreendidas diretamente são evidências de primeira classe. Então, agora Prabhupada vai dar mais indícios, mais dicas para onde nós devemos estudar para entender esse assunto tão importante, para fortalecer a nossa bhakti. Ele diz, deve-se consultar as seguintes obras. Tattva Sandarbha 10.11 de Srila Jiva Goswami. O comentário de Srila Baladeva Vidyabhushana sobre esta obra e os seguintes versos do Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra. Shastra Yonitvat, Vedanta Sutra, canto 1, capítulo 1, verso 3. Tarka Pratisthanat, que é Vedanta Sutra, canto 2, capítulo 1, verso 11, e Shutestu Shabda Mulatvat, que é Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra, ou Vyasa Sutra, canto 2, verso 1, capítulo 1, verso 27. Segundo os comentários de Shri Ramanujacharya, Shri Madhacharya, Shri Nimbakacharya e Srila Baladeva Vidyabhushana. Então aqui o Srila Prabhupada, ele já estabeleceu o currículo da Academia Gaudiya Vaishnava, estudar os Sampradayika Acharyas, a contribuição impressionante, sem a contribuição que esses Vaishnavas deram. Sem elas, nós não estaríamos aqui. Sem elas, Mahaprabhu não teria manifestado este movimento de Sankirtana. Em seu livro Sarva Samvadini, Srila Jiva Goswami observa que, embora haja 10 espécies de evidências, percepção direta, versão védica, referência histórica, a hipótese e assim por diante, e embora geralmente todas elas sejam aceitas como evidências, é certo que a pessoa que apresenta uma hipótese lê a versão védica, percebe ou interpreta por sua experiência, é imperfeita de 4 maneiras. Isto é, ela está sujeita a cometer erros, a iludir-se, a enganar e a ter sentidos imperfeitos. Mesmo que a evidência seja correta, a própria pessoa corre o perigo de desorientar-se devido a seus defeitos materiais. Afora a apresentação direta, há a possibilidade de que uma interpretação não seja perfeita. Conclui-se, portanto, que apenas a apresentação direta pode ser considerada evidência. Não se pode aceitar como evidência uma interpretação, mas pode-se considerá-la como confirmação da evidência. Afirma-se logo no começo da Gita, Dhritarashtra Dharmakshate Kurukshate Samavitayutsava Mamakaha Pandavaschaiva Kimakuvata Sanjaya. As próprias afirmações da Gita provam que há um lugar de peregrinação religiosa chamado Kurukshetra, onde os Pandavas e os Kurus se encontraram para lutar. Após encontrarem-se lá, o que fizeram eles? Esta foi a pergunta feita por Dhritarashtra Sanjaya. Embora estas afirmações sejam muito claras, os ateístas tentam interpretá-las, dando diferentes sentidos para as expressões Dharmakshetra e Kurukshetra. Portanto, Srila Jiva Goswami aconselha-nos a não dependermos de nenhuma espécie de interpretação. É melhor aceitar os versos como eles são, sem interpretação. Diverasti Vistadui Shankagomaya
Shrutivakise Dui Mahapavitrahaya. Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu. Búzio e estrume de vaca nada mais são do que os ossos e o excremento de algumas entidades vivas. Mas, segundo a versão védica, consideram-se ambos muito puros. Prabhupada, de acordo com os princípios védicos, ossos e estrumes geralmente são considerados muito impuros. Se alguém toca um osso ou excremento, deve banhar-se imediatamente. Este é o preceito védico. Não obstante, os Vedas também estabelecem que o búzio, embora seja o osso de um animal, e o estrume de vaca, embora seja o excremento de um animal, são muito santificados. Embora tais afirmações pareçam contraditórias, ainda assim aceitamos o fato de que o búzio e o estrume de vaca são puros e santificados, respaldados pela versão védica. Swata Pramana Veda Satya Iekaya Lakshana Karil Swata Pramanya Haihaya. As afirmações védicas são evidentes por si mesmas. Devemos aceitar tudo o que nelas se afirma. Caso as interpretemos de acordo com nossa própria imaginação, a autoridade dos Vedas perde-se de imediato. Prabhupada, comentário. Das 4 principais classes de evidências, que são Pratyaksha, a evidência direta, a Anumana, que é a hipótese, a referência histórica não me lembro, e a evidência védica, Pramana, aceita-se a evidência védica como a principal. Caso queiramos interpretar a versão védica, devemos imaginar uma interpretação de acordo com o que desejamos fazer. Caso queiramos interpretar a versão védica, devemos imaginar uma interpretação de acordo com o que desejamos fazer. Antes de mais nada, apresentamos tal interpretação como uma sugestão ou hipótese. Sendo assim, ela na realidade não é verdadeira e a prova evidente por si mesma se perde. Srila Madhvacharya, ao comentar o aforismo Dishatetu do Vedanta Sutra, canto 2, capítulo 1, verso 6, cita o Bhavisha Purana como segue. Rigyaju Samatarvacha Bharatam Pancharatrakam Mula Ramayanam Chaiva Veda Ityeva Shabditaha Puranani Chayaniha Vaishnavani Vido Viduho Swata Pramanyamedesham Nata Kinchit Vicharyate. O Rig Veda, o Yajur Veda, o Sama Veda, o Atharva Veda, o Mahabharata, o Pancharatra e o Ramayana original são todos considerados literatura védica. Os Puranas, tais como o Brahma, Vaivata Purana, o Naradiya Purana, o Vishnu Purana e o Bhagavad Purana, destinam-se especialmente aos Vaishnavas, sendo também literatura védica. De tal modo, tudo o que se afirma nos Puranas, no Mahabharata e no Ramayana é por si mesmo evidente. Não há necessidade de interpretá-los. Gita também está incluído no Mahabharata. Logo, todas as afirmações da Gita são evidentes por si mesmas. Não há necessidade de interpretação e, se interpretamos, toda a autoridade da literatura védica se perde. Vyasa Sutrerartha Yaite Surera Kirana Sakalpita Bhasha Mege Kare Achadani. Shri Chaitanya Prabhu prosseguiu. O Brahma Sutra, escrito por Srila Vyasadeva, é radiante como o sol. Quem tenta interpretar seu significado só faz encobrir seu brilho do sol com uma nuvem. Veda Purane Corre Brahma Nirupana Sei Brahma Bihad Vastu Ishvara Lakshana. Toda a literatura védica e outros textos que seguem estritamente os princípios védicos afirmam que o Brahman Supremo é a verdade absoluta, o maior de todos, em um aspecto do Senhor Supremo. Brahmeti Paramatmiti Bhagavan Iti Shabdati. Maior que tudo é Shri Krishna. O Senhor Krishna afirma na Gita 15.15 Vedais Sarvaya Aham Eva Vidya. Mediante todos os Vedas, eu sou o que há de ser conhecido. Então, se você ficar
prescrutando, se você ficar pesquisando Veda, cada afirmação, cada sutra, cada shloka, a meta final é conhecer Krishna. Srimad Bhagavatam diz que a verdade absoluta é percebida em 3 fases: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahmeti, Paramatmiti, Bhagavan, Iti Shabdate. Assim, a suprema personalidade de Deus é a última palavra na compreensão da verdade absoluta de Brahman. Sarvaishwarya Paripurna Swayam Bhagavan Tande Nirakara Kori Karaha Vyakyana. Na realidade, a suprema verdade absoluta é uma pessoa, a suprema personalidade de Deus, plena de todas as opulências. Tentas explicá-lo como sendo impessoal e sem forma? Prabhupada diz: Brahman significa Brihatva, como na expressão Brihat Mridanga, né? Brihad Vibhu, né? Brihad Vastu. Krishna é Brihad Vastu e a Diva é Anuvastu. Krishna é o objeto enorme, é a substância transcendental gigantesca, Brihad, né? E por isso que Srila Bhaktivinoda Prabhupada falava Brihad Mridanga Kijai. Ele dizia que você toca uma mridanga e pode ser ouvida 1, 2 quadras do local onde você está tocando. Mas se você toca Brihat Mridanga, da distribuição de livros, o mundo inteiro vai poder ouvir Harikatha do seu Gurudeva. E todos vão ser beneficiados, todos vão receber a misericórdia de Nityananda e Chaitanya Mahaprabhu. Então, Brahman significa Brihatva, o maior de todos. O maior de todos é Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele possui todas as potências e opulência em plenitude. Portanto, a verdade absoluta, o maior de todos, é a suprema personalidade de Deus. Quer alguém diga Brahman ou a suprema personalidade de Deus, é a mesma verdade, pois ambos são idênticos. Na Gita, Arjuna aceita Krishna como Parambrahma, Paramdhamma. Embora as entidades vivas ou a natureza material sejam descritas às vezes como Brahman, o Parambrahma, o supremo, o maior de todos os Brahmanas, ainda é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele é pleno de todas as opulências, de modo que tem toda a riqueza, toda a força, toda a fama, todo o conhecimento, toda a beleza e toda a renúncia. Ele é eternamente uma pessoa e eternamente supremo. Se alguém tenta explicar o Supremo impessoalmente, distorce o verdadeiro significado de Brahman. Nirvisheshatan recorre yeshrutigana prakritani shedekori aprakritastapana. Onde quer que apareça uma descrição impessoal nos Vedas, os Vedas pretendem estabelecer que todas as coisas pertencentes à Suprema Personalidade de Deus são transcendentais e destituídas de características mundanas. Muito importante, né? Se em alguma Upanishad, se em algum texto sagrado, algum verso, fizer uma descrição impessoal do Brahman, esse verso pretende estabelecer que todas as coisas pertencentes ao Senhor Supremo, Bhagavan Shri Krishna, são transcendentais e destituídas de características mundanas. Aí Prabhupada vai comentar isso. Ele vai dizer, corroborando o que Mahaprabhu está dizendo para Sarvabhauma Bhattacharya, ele vai dizer: existem muitas afirmações impessoais sobre a suprema personalidade de Deus, como se declara no Setashvatara Upanishad. Apanipado javano grahita pashyati achakshu nashinoti akarna saveti vedam nacha pasyasti veta tamahor agriam purusham mahantam. Embora se declare que o Senhor Supremo não tem mãos nem pernas, não obstante, ele aceita todas as oferendas de sacrifícios. Ele não tem olhos, todavia vê tudo, não tem ouvidos, todavia ouve tudo. Ao afirmar-se que o Senhor Supremo não tem mãos nem pernas, não se deve pensar que ele seja impessoal. Ao invés disso, ele não tem mãos nem pernas mundanas, grifado, como as nossas. Ele não tem olhos, todavia vê. Isto quer dizer que ele não tem olhos limitados e mundanos como os nossos. Ao invés disso, ele tem tais olhos que pode ver o passado, o presente e o futuro. Em cada canto do universo e em cada fibra do coração de cada entidade viva. Em cada fibra do coração
de cada entidade viva. Assim, as descrições impessoais dos Vedas pretendem negar a existência de características mundanas no Senhor Supremo. Elas não pretendem estabelecer que o Senhor Supremo seja impessoal. Yaya Shuchi Jalpati Nirvishesham Sasabhidhati Sarvishesham Eva Vichara Yoge Sati Hantatasam Prayovalya Sarvishesham Eva. Shri Chaitanya Prabhu continuou. Todos os mantras védicos. Então Mahaprabhu está citando do Shri Chaitanya Chandodaya Nataka de Kavi Kanapura. Está citando esse verso. Todos os mantras védicos que descrevem a verdade absoluta impessoalmente apenas provam no final que a verdade absoluta é uma pessoa. Compreende-se o Senhor Supremo sob dois aspectos, o impessoal e o pessoal. Caso alguém considere a suprema personalidade de Deus sob ambos os aspectos, pode realmente compreender a verdade absoluta. Ele sabe que a compreensão pessoal é mais poderosa, pois verificamos que todas as coisas são plenas de variedade. Ninguém pode ver algo que não seja pleno de variedade. Brahma hoite janme vishwa brahmete divaya se brahme punarape hoya yaya laya. Tudo na manifestação cósmica emana, Mahaprabhu continua, emana da verdade absoluta. Permanece na verdade absoluta e após a aniquilação entra novamente na verdade absoluta. Então tudo na manifestação cósmica emana de Krishna. Aham sarvasya prabhava mata sarvam prabhavati. E permanece em Krishna. Então nós estamos aqui permanecidos em Krishna. Estamos agora exatamente em Krishna. Por Krishna, com Krishna, de Krishna, para Krishna. Mas, por conta desse véu de Maya, né, que cobre a nossa visão assim, nós pensamos que estão na casa da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, da minha tia, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, né? Que estamos nos relacionando com outros corpinhos materiais, embora sejamos Diva Shakti, embora sejamos energia feminina de Krishna. Nós pensamos, nós estamos nos relacionando. Eu sou a Purusha e você é a Shakti. Eu sou a energia masculina e você é a energia feminina. Por isso nós podemos nos relacionar. Então isso acontece apenas por causa deste véu de Maya. Então, Prabhupada vai dar um comentário sempre suculento. Ele vai dizer: a Taittiriya Upanishad diz que Yatova Imani Bhutani Jayante. Toda manifestação cósmica material nasce do Brahman Supremo. O Brahma Sutra também começa com o verso Janmadya Sajataha. A verdade absoluta é aquela de quem tudo emana. Esta verdade absoluta é Krishna. Na Gita, Krishna diz que Aham Sarvasya Prabhava Mata Sarvam Prabhatate. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais, tudo emana de mim. Portanto, Krishna é a verdade absoluta original, a suprema personalidade de Deus. Novamente, Krishna afirma na Gita: Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina. Sob minha forma imanifesta, Brahman, permeio este universo inteiro. A refulgência lindíssima de Krishna, né? E o Brahma Samhita confirma: Goloka Eva Nivasati Akhilatma Bhuta. Embora o Senhor sempre permaneça em sua morada, Goloka Vrindavan, ainda assim ele é onipenetrante, onipresente. Seu aspecto onipenetrante é tido como impessoal porque não se encontra a forma do Senhor nesta onipenetrância. Na verdade, tudo repousa nos raios de sua refulgência corpórea. O Brahma Samhita afirma ainda: Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti Koti Shasheshu Vasudhadi Vibhuti Binam. Devido aos raios da refulgência corpórea do Senhor, são criados milhões de universos, assim como o Sol cria os planetas. Forte é assim? O Sol cria os planetas. E a refulgência corpórea do Senhor cria todos os universos dentro dos quais há um Sol. Apadana Karana Adikarana Karakatina Bhagavanira Savisheshe China China
Os aspectos pessoais da Suprema Personalidade de Deus são classificados em 3 casos. Agora, Mahaprabhu vai falar um pouco de gramática sânscrita para explicar Bhagavad Tattva, para explicar a verdade perene, a verdade eterna sobre a Suprema Personalidade de Deus. Então ele vai falar que os aspectos pessoais da Suprema Personalidade de Deus são classificados em 3 casos: ablativo, instrumental e locativo. Em sânscrito existem 9 casos: nominativo, genitivo, acusativo. Eu não me lembro todos aqui, talvez Prabhupada vai mencionar. Mas assim, esses casos são a maneira pela qual o sânscrito sintetiza os conceitos védicos. Sânscrita sintetiza também o conceito védico supremo de Bhagavad Tattva. Assim como primeiro som consonantal Ka, Ga, Ga, Na. Então esse primeiro som Ka, esse som consonantal que é apoiado com a vogal breve A, Ka. Este é um nome de Brahmaji. Se você vai lá no Nirukta, no dicionário, você vai ver Ka é um nome de Brahmaji. Mas Ka, na verdade, é um nome de Krishna. Porque como nós estávamos vendo outro dia, Krishna, Shripad Bharata Maharaj estava explicando belíssimamente como Krishna, ele é a perfeição da renúncia. Ele demonstra a perfeição da renúncia porque ele cede todos os seus nomes, Shiva, Brahma, Chandra, Surya, todos esses são nomes de Krishna. E ele cede para os diferentes devas. Muito bonzinho, Krishna, muito renunciado. Então, sânscrito, cada sílaba, como Mahaprabhu explica, e depois Diva Goswami, como se diz, ele estrutura essa gramática, essa Vyakarana. Cada som é uma manifestação sonora de Krishna, a vibração sonora transcendental, Shabda Brahma. Então, em seu Amrita Prabha Bhasha, Srila Bhaktivinoda Thakur afirma que, segundo o preceito das Upanishads, que é aquele que diz que a suprema verdade absoluta é aquele de quem tudo emana, compreende-se que toda manifestação cósmica emanou do Brahman, a suprema verdade absoluta. A criação subsiste mediante a energia do Brahman Supremo e, após a aniquilação, funde-se no Brahman Supremo. Daí podemos entender que a verdade absoluta pode ser classificada em 3 casos: o ablativo, o instrumental e o locativo. Segundo estes 3 casos, a verdade absoluta é positivamente personificada. A este respeito, aí o Prabhupada vai fazer ele faz um comentário aqui, vamos ver se ele explica esses casos. Então, segundo estes casos, a verdade absoluta é positivamente personificada. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cita o Aitareya Upanishad: Atmava idam eka evagra assim nanyat kinchanam ishat na ikshata lokan nu shijaiti. De forma semelhante, na Sheta Shattara Upanishad afirma-se: Chandansi jagya kratavo vratani bhutam bhavyam yat chaveda vadanti yasman maishi jati vishwam etat tasmin chanyo mayaya sanirudaha. In Nataitiri Upanishad yatovai mani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayanti abhishanti tad vidigya swaswata brahma. Esta foi a resposta dada por pai Varuna ao ser indagado por seu filho Varuni Brigo a respeito da verdade absoluta. Varuna Deva, seu filho Varuni Brigo, perguntou-lhe sobre a verdade absoluta. Neste mantra, Prabhupada se referindo a esse mantra da Taittiriya Upanishad,
A palavra yata, a verdade absoluta da qual emana a manifestação cósmica, está no caso ablativo. Então agora o Prabhupada vai explicar esses 3 casos, né? Yataha, caso ablativo. O Brahman, através do qual esta criação universal é mantida, está no caso instrumental, yena. E o Brahman no qual toda manifestação cósmica submerge está no caso locativo, ou Yat ou Yasmin. No Srimad Bhagavatam afirma-se: Idam hi Vishwan Bhagavan Ivetaro Yato Jagatstana Niroda Sambhava. Toda a criação universal está contida na gigantesca forma da Suprema Personalidade de Deus. Tudo emana dele, tudo repousa em sua energia e após a aniquilação tudo emerge em sua pessoa. Então aqui Prabhupada, na verdade Mahaprabhu está explicando esses casos e eu acredito que ele vai continuar a explicação. Que Mahaprabhu ele está dando um banho o banho verdadeiro de Vedanta Sutra na cabecinha de Shri Sarvabhauma Bhattacharya. Muito afortunado, né? Bhagavan Baho Hoite Yabe Koila Mana Prakrita Shakti Titabe Koila Vilokana Sekali Nahi Janme Prakrita Mano Nayana Ataeva Aprakrita Brahmera Netra Mana. Shri Chaitanya Prabhu prosseguiu: ao desejar tornar-se muitos, né? Bhagavan Baho Hoite Yabe Koila Mana. Na sua mente surgiu esse desejo, Bhagavan Bahuhaite, tornar-se muito. Ele, quando expressou, ele manifestou esse desejo, sua Icha Shakti. Bhagavan quer se tornar muitos. Assim como um pai de família, ele se torna muitos para poder cuidar de seus filhos e de sua esposa. A mãe também, a chefa da família, o chefe da família, eles se desdobram em muitos para cuidar dos seus filhinhos, para dar aos seus filhinhos educação, alimentação, roupa, recreação, né? Estrutura psicológica saudável. Então eles se expandem, né? O pai se expande na forma de um homem sério de gravata que vai trabalhar. Depois ele se expande na forma de um homem engraçado que brinca com seus filhos, coloca os filhos no colo e faz carinho. E depois ele se expande na forma de um homem carinhoso para cuidar da sua esposa como ela merece, né? Depois ele se expande como motorista para levar a família para passear, né? E ele se expande como um leão para proteger a família do perigo. Então são várias expansões deste Grihasta, né? Da mesma forma que Krishna, Mahaprabhu está dizendo: ao desejar tornar-se muitos, a Suprema Personalidade de Deus lançou seu olhar sobre a energia material. Antes da criação não havia nem olhos nem mente mundanos. Olha que coisa linda. Antes da criação não havia nem olhos nem mente mundanos. Olha que coisa linda e ao mesmo tempo muito chato, né? Que agora na criação há olhos e mentes mundanos que não podem ver a forma transcendental de Krishna. Não podem ver a forma transcendental de Krishna, não podem pensar na forma transcendental de Krishna. Portanto, isto confirma a natureza transcendental da mente e dos olhos da verdade absoluta. Que verso lindíssimo, hein? Sakali Nahi Jami Prakrita Mano Nayana. Nahi Mano Nayana. Nem mente, nem olhos mundanos. Ataeva a Prakrita Brahmera Netra Mana. O que havia e o que sempre haverá são os olhos e a mente. Aprakrita Brahmera Netra Mana. Netra, os olhos, Mana, a mente. Aprakrita, transcendentais. Então, Prabhupada agora faz um comentário. Na Chandogya Upanishad se diz: Tad Aikshata Bahusyam Prajahila. Este verso confirma o fato de que quando a Suprema Personalidade de Deus deseja tornar-se muitos, a manifestação cósmica surge simplesmente por ele lançar o seu olhar sobre a energia material. Note-se
que o Senhor Supremo lançou o seu olhar sobre a natureza material antes da criação desta manifestação cósmica. Antes da criação não havia mente nem olhos materiais. Portanto, a mente com a qual a Suprema Personalidade de Deus desejou criar é transcendental. E os olhos com os quais ele lançou o seu olhar sobre a natureza material também são transcendentais. Assim, a mente, os olhos e os outros sentidos do Senhor são todos transcendentais. Lindíssimo comentário de Srila Prabhupada, né? Não deixa pedra sobre pedra. Você lê Acharya Vakya, as palavras do Acharya, as palavras de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, as palavras de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, as palavras de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E você lendo essas palavras, não resta dúvida. Se você tem dúvida na sua mente, pelo amor de Deus, revele-as. Revele-as. Não perca a oportunidade de obter a misericórdia da clareza do sol das palavras do seu Gurudeva. Isso é vida espiritual. Tadvidhi pranipatena prariprasnena. Srila Govinda Maharaj escreve um livro só sobre prariprasnena, sobre a importância de o discípulo e a discípula indagarem sobre a verdade absoluta. Porque se nós indagamos sobre a verdade absoluta, todos os outros conceitos automaticamente se revelam. Né? Se você conhece Krishna, isso aqui, Mahaprabhu está aqui, misericordiosamente, ele está deixando claro para Sarvabhauma Bhattacharya. Você estudou tanto, você serviu os sannyasas Mahavajas, você fez tantas coisas, você é o Mahanta do templo do Senhor Jagannatha. Você administra o templo do Senhor Jagannatha. Mas você não vê que Jagannatha é o próprio Ser Supremo que está dando darshan para você. E você não entende que esse mesmo Jagannatha manifestou todos esses textos sagrados para orientar você de volta a Ele. Não para orientar você para longe dele. Né? Então Mahaprabhu está sendo assim, esse capítulo, Sarvabhauma Bhattacharya. Ele é salvo dos crocodilos da filosofia Mayavada. Esse é um capítulo muito importante. Né? Como Sripad Bhanu Maharaj, ele diz que se você quer pregar a consciência de Krishna, você deve estudar a refutação dessa chamada filosofia Mayavada, que se infiltra na sociedade ocidental também, de uma forma muito ingênua. Você sou eu sou você, me dá um abraço, sente só o nosso abraço. Né? Tudo é um, todos os caminhos levam a Deus, vamos lá, segue o seu caminho, eu sigo o meu, vamos fazer uma síntese de todos os processos religiosos. Sente o amor que emana do meu coração, o amor que vem do Supremo, não é diferente do amor que emana do meu coração. Então, assim, muita ingenuidade, muita ignorância, né? Então a gente vai terminar por hoje aqui. Amanhã vamos ter a continuação dessa belíssima refutação de Mahaprabhu, a filosofia enganosa e estranha e desorientadora apresentada por Sarvabhauma Bhattacharya ao longo de 8 dias. E aqui Mahaprabhu ele vai apresentar também uma síntese de todo o conhecimento do Vedanta Sutra. Prabhuji, Fala, Prabhu. só para lembrar, Sarvabhauma Bhattacharya no Navadvipa Mahatma é Brihaspati. Obrigado. Então, eu estava bem pensando assim, tentando me lembrar. Então, Brihaspati, né? O Kazi é Jarasandha e o chefe do Kazi, que daí é o geral, é Kansa. O senhor também leu o Nawab Hussain Shah é o
Na Abid Hussain Shah é o próprio Kansa, o Kazi é Jarasandha. Kazi é Jarasandha e a Sarvabhauma Bhattacharya é Brihaspati. Brihaspati, isso também está confirmado no Gaura Ganodesh Dipka, que o senhor leu aqui do mesmo autor de um livro que Prabhupada, Kavi Sri Chaitanya Chandrodaya de Kavi Karnapur. Sim, então Brihaspati, imagina só. Então Brihaspati, que é o mestre espiritual de todos os devas, não é? Ele é Guruji, Deva Guruji. Ele é o mestre espiritual de todos os devas. Ele aparece a gente estava lendo no Shri Navadip Mahatmya, Shri Navadip Dham Mahatmya, como ele tem darshan de Mahaprabhu, antes mesmo de Mahaprabhu manifestar sua forma transcendental em Gauda Desh, na Bengala. E ele tem o darshan de Mahaprabhu, ele adora Mahaprabhu, medita em Mahaprabhu. E por isso, Mahaprabhu, pelo desejo dele mesmo, Mahaprabhu faz com que ele nasça como Sarvabhauma Bhattacharya e represente esse papel importante para que a tradição Gaudiya Vaishnava estabelecida por Mahaprabhu tenha voz, né? Assim como Shivaji aceita a tarefa ingrata de aparecer como Shankaracharya, para que o brilho supremo da filosofia Atintya Beda Bedatvata de Mahaprabhu tenha voz, que esse brilho fique descoberto das nuvens da dúvida, do medo e assim por diante. Então ele se manifesta como Shankaracharya. Última coisa que o senhor também sobre o Harikatha de Vana Maharaja, né? Krishna se manifesta em dois, à esquerda Radha e à direita Krishna. Então Krishna manifesta todos os seus nomes para os devas, mas também Radha manifesta todos os seus nomes para as devinis, né? Então Ganga, Sarasvati, Durga, na verdade são todos nomes que Radha manifesta para dar os nomes aos semideuses, também no Harikatha que nós ouvimos lá de Vana Maharaj. Isso, as devis, né, que você quer dizer, devis. Os devas e as devis. Isso. Então, e você falou Baladeva à direita, não é isso? Baladeva à direita, às vezes Shivaji à direita, né? Sadashiva à direita, Baladeva à direita. E Shrimati Radhika sempre à esquerda de Krishna. Então, podemos encerrar? Vamos cantar o santo nome para encerrar. E vamos pensar nesta academia, né? Academia Hridaya Mandira. Hridaya Mandira, o templo do seu coração. Dentro do templo do seu coração, você estabeleceu uma academia para você ler no Akasha, né? Você lê no éter o Akasha, você perceber como no Akasha está escrita a história de toda a humanidade, né? E essa história que está registrada no Akasha, ela se manifesta pela misericórdia de Vyasadeva, de Srila Vyasadeva, como Veda, né? Pela misericórdia de Brahmaji, de todo o Guru Parampara, né? Como Gurudeva, eu estou trabalhando num livro que ele diz que uma outra forma de você se referir a Guru Parampara, a sucessão discipular, é autoridade védica, né? A sucessão discipular é a autoridade védica. E sem a misericórdia do Guru Parampara, nós nunca vamos alcançar, nós nunca vamos conseguir a passagem que é reconhecida lá pelo leitor de barra de código do mundo espiritual, né? O passaporte, o visto, a barra de código, tudo que você precisa para fazer essa viagem, tudo isso está sendo, ou sempre foi, concedido pela misericórdia infinita do Guru Parampara. Por isso que Gurudeva nos ensina, os nossos acharyas, Srila Bhaktivinoda Prabhupada nos ensina a cantar Brahma
Brahma Hoite Chaturmukhe, né? Todo dia de manhã, cantar, glorificar Guru Parampara. Né? Não é uma mera formalidade você glorificar o Guru Parampara, porque o Guru Parampara é uma manifestação eterna da misericórdia de Nityananda Prabhu e Gauranga Mahaprabhu. Né? Se Gauranga Mahaprabhu aparece, se Krishna aparece, se Ramachandra aparece, eles sempre vão estar respaldados por Guru Parampara. E eles sempre vão respaldar Guru Parampara. Né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Satchidananda Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari. Patita Palmas, Shila Gurudev Ki Jai, Patita Palmas, Shila Prabhupada Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Gauranga Mahaprabhu Ki Jai, Gurave Antikalpa Toribeshakri, Pasinibheva Chapa, Chitanam Pavanibheva, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Dandavat Pranams, Dandavat.